Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula. Agora vamos falar um pouco sobre geometria projetiva. Depois que nós aprendemos a diferenciar o que é objeto plano e o que é um objeto espacial, agora nós vamos aprender a representá-los, tá? Primeiro a gente tem que aprender quais são os sistemas de projeção, né, que vão ser usados para representar esses objetos. O sistema de projeção, ele é constituído, né, por um centro de projeção, que é de onde saem as projetantes, que são como raios, né, que atravessam o objeto, e esse objeto é projetado, né, em um plano, que é o plano de projeção. Se a gente fizer uma analogia bem simples mesmo, o centro de projeção é como se fosse um lugar que lança luz, tipo a chama de uma vela. A projetante são raios de luz, né, que atravessam o objeto, e aqui essa projeção seria o desenho que se forma quando a luz passa por esse objeto. Se você se lembrar, quando era criança, você fazia muito isso na casa da sua avó, utilizando uma chama de uma vela, né? E você colocava sua mão aqui como anteparo. Minha mão aqui tá ótima, tá? Mas é isso. A chama da vela emitia luz aqui, ó, quando faltava luz na casa de voinha, né? E aquilo que passava, as luzes que atingiam a sua mão, elas formavam uma sombra na parede, que a gente brincava que formava algum desenho, um cachorro, né, um passarinho e tudo, e era projetado na parede. Então, se a gente trouxer isso para o que eu estou mostrando agora, o centro de projeção seria a chama da vela, de onde sai a luz, os raios projetantes, né? Os raios que a gente não vê, tá? A gente não vê, eles são raios imaginários, né? Que estão passando aqui. O objeto seria a mão da gente, e a projeção seria a sombra que se formou na parede. E a parede seria o plano de projeção, né? Outro exemplo que é muito parecido com esse que eu estou citando é o que é usado no cinema ou no projetor lá da escola, que a gente tem o data show, né? O centro de projeção é a lâmpadazinha que tem dentro dele, né? O objeto que vai fazer a projeção é a lente, que vai jogar a imagem que a gente tem no computador e vai ampliar e criar a projeção que a gente vê gigante, né? Que sai daquele aparelhinho tamanho de nada, gigante, batendo aonde? Na parede da sala de aula, com a projeção aqui da aula que o professor criou. E a parede, novamente, é o plano de projeção. Então, o sistema de projeção nada mais é do que esses componentes. Algo que gere luz, por onde saem raios de luz, atravessem um objeto, e desse objeto crie uma projeção que se assemelha a uma sombra, né? E quais são esses tipos de projeção, né? Isso vai estar muito ligado a onde está o centro de projeção e a forma que o raio sai dele, tá? O primeiro tipo de projeção é a projeção cônica. Ela tem esse nome porque os raios vêm em forma de cone, certo? O centro de projeção está num lugar finito, né? Então dele saem os raios como um cone, saem e por eles passam pelo objeto. Só que quando chega na parte da projeção do objeto que vai ser projetado, a imagem que se forma é uma imagem geralmente o quê? Maior que o objeto. Por quê? Porque esses raios aqui, essas projetantes, fazem distorcer
o tamanho do objeto. Então, vai servir aí todos os exemplos que eu citei anteriormente. Então, a chama da vela que mostrava sua mão, a projeção do cinema, a projeção do data show na escola, certo? Então, é como se os raios viessem abertos, tá? Formando uma espécie de cone. E o que é importante que a gente tem que saber desse sistema de projeção? O centro é finito, o lugar do centro é finito, perdão, deixa eu voltar. O centro é finito, tá? De onde saem os raios, e os raios caem nesse formato de cone em relação ao plano, ok? Aí vamos para o próximo, a projeção cilíndrica oblíqua. Então, esses raios, eles vêm parecidos com um cilindro, por isso que tem esse nome. Por quê? Porque eles caem todos paralelos entre si, ó. Eles caem todos, ó, aqui tá tudo paralelo entre si, bem lindo, parece uma chuva, tá? Só que eles caem, ó, inclinados aqui, ó, formam um ângulo aqui em relação ao plano, que é um ângulo menor que 90 graus, ele está inclinado, né? Então, ele forma um objeto, uma projeção, que é diferente na posição do objeto que está aqui, certo? Então, a projeção que se forma, ela vai se formar num lugar diferente e de tamanho do objeto que está aqui, certo? O centro de onde saem essas projetantes aqui, ó, digamos o centro da luz de onde sai esse objeto, está no lugar assim, infinito. Então eu não sei de onde vem, é como se ele estivesse no cosmos, num lugar assim bem fantástico, maravilhoso, tá? E esses raios vêm, passam pelo objeto, não transformam o objeto, mas a gente não sabe exatamente qual a posição que esse objeto pode ficar por conta da inclinação dos raios, ok? Aí nós temos agora a que a gente mais vai usar aqui em desenho técnico, que é a projeção cilíndrica ortogonal. A projeção cilíndrica ortogonal é aquela que os raios também vêm paralelos entre si, ó, todos lindinhos, se assemelhando a um cilindro, e eles vêm formando um ângulo aqui, ó, de 90 graus com o plano, tá aqui o plano. Então, o objeto, além de não se deformar, tá, como acontece na projeção cônica, ele fica no mesmo lugar, ó, olha, partiu certinho no mesmo lugar onde está o objeto que ele está sendo projetado. No outro, se vocês se lembrarem, esse aqui, ó, ele não fica exatamente no mesmo lugar, ó, porque ele teria que ficar aqui, ó, embaixo dele, né? Ele fica inclinado, não deforma o objeto, mas ele fica inclinado. Já nesse aqui, além de não deformar, ele está exatamente, ó, na mesma posição. Então, ó, o ponto C está no mesmo lugar do ponto C, então ele fica exatamente no mesmo local. O centro de projeção também está no infinito, né? Como diz Buzz Lightyear, para o infinito e além, né? Então, meu filho não sabe onde ele está lá, né? Para o Brejo das Cuias lá, ninguém sabe onde está esse centro de projeção. Por isso que os raios vêm todos paralelos, assim, lindíssimos, né? E a 90 graus. Professor, e o cilíndrico oblíquo? Vem também, meu filho, do mesmo centro de projeção infinito, mas ele está como? Inclinado o raio. Não feio igual que eu desenhei, tá? Mas está inclinado, certo? Então, vocês vão ver que, pra gente, o que mais vai servir é essa projeção cilíndrica ortogonal, que tá, os raios das projetantes vêm perpendiculares ao objeto. E vocês vão descobrir por quê, certo? Aí, onde estão as aplicações desse sistema de projeção para a gente? Qual o motivo da gente escolher o sistema que a gente vai projetar?
aqui em desenho técnico, certo? Para que vai servir? Quando a gente usa essas projeções para desenhar, né, a gente tem os 3 sistemas. No de projeção cônica, como eu disse a vocês, ó, o objeto ele não afasta de lugar, no lugar que a gente quer projetar. O nosso caso aqui, o plano de projeção é o papel, tá? O sistema que é o de projeção pode ser o nosso olho, mas o nosso olho de maneira fantasiosa também, inclusive porque ele vai ser infinito quando a gente tratar das outras projeções. Quando ele está cônico aqui, ó, e ele lança os raios, o que é que acontece? Ó? A projeção vai se abrindo. Lembre da vela na casa de voinha. Meu filho botava a sua mão bem pequenininha e o desenho que se formava na parede era enorme. A projeção do professor no data show está pequena dentro de uma telinha com uma lente que, quando vai para a parede, ela aumenta de tamanho porque vem através de um sistema cônico, né? Quando a projeção é cilíndrica, de novo, o olho da gente vai ter que fazer essa transformação e fingir que esses raios estão vindo do infinito do juízo da gente. É pouco, mas ainda funciona o juízo da gente. Quando ele é oblíquo, o que é que acontece? Ó? Ele não fica exatamente na mesma posição que está a peça que a gente vai passar os raios. Ele é projetado em um lugar diferente. Já quando é o cilíndrico ortogonal, ó, o que é que acontece? Onde a gente olha a figura e sairia, digamos, a sombra dela, né? É no mesmo local, exato, e sem mudar o tamanho. O tamanho é o mesmo, né? Então, para a gente, seria fantástico. Por quê? Porque eu conseguiria mostrar o objeto como ele é e no lugar que eu sei exatamente onde ele vai estar, né? Ó, perpendicular ao meu olho. Então, eu vou olhar como se eu olhasse essa figura, ó, sempre bem rente ao meu olho e ela não, ó, mudaria de tamanho e eu saberia que ela está exatamente no local aonde eu estou observando a peça. Já esse caso aqui não, ela poderia ser desenhada em qualquer lugar dependendo da inclinação do raio. Então, por isso que a gente usa para desenhar aqui na disciplina as projeções cilíndricas ortogonais, ok? Aí vamos lá para a próxima. Tá? Então, aqui está exatamente a explicação disso que eu estou falando para vocês. Deforma o tamanho, então eu tenho um desenho que seria maior do que o objeto que eu quero representar. Para a gente isso é péssimo, né? Imagine que vai haver uma distorção. A gente precisaria desenhar, nesse caso, um objeto que tenha um tamanho similar. Se for com a projeção cilíndrica oblíqua, a gente não conseguiria determinar onde ficaria o desenho. E nesse caso que é o escolhido, esse é o fundamental. Por quê? Porque a gente sabe onde a posição vai se encontrar e o desenho não se deforma, tá? Aí vamos aqui, ó. Quais são os elementos básicos quando a gente vai fazer essas observações? Tá, ó. Aqui sou eu, minha figurinha, né? Você é observador. Então, você é como se fosse o centro da projeção, certo? Dentro do seu juiz, dentro da sua cabeça, vai morar um centro de projeção. Lembra que eu disse que ele vem do infinito, mas o seu juiz vai fazer de conta que é o infinito, tá certo? E dele vão sair os raios de luz, as projetantes, que você não vai ver. Em nome de Cristo, é imaginário, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui, ó. Eu tenho que comprar uma mesa digitalizadora aqui, porque, né? Isso é imaginário, tá? Ficou ótima a minha letra, ai que perfeição. Então, em nome de Cristo pregado na cruz, Maomé, Buda... Vou descobrir tudinho daqui para terminar, né? Para agradar todas as religiões.
É imaginar esses raios. Se você estiver vendo, é porque você está tendo problemas, tá certo? Você deve procurar ajuda médica, porque você não vê esses raios passando pela peça, só raios imaginários. E a figura que vai se formando é aquilo que você consegue ver com a peça parada em frente a você. E aqui é como se fosse essa visão. Essa peça que eu deixei parada aqui, se eu paro essa peça em frente a mim, ó, o que eu consigo ver? Qual é a sombra que ela vai formar? Ó? Veja, ó, eu vejo esse retângulo que fica aqui, ó. Depois eu vejo esse outro que fica aqui. É como se ela se achatasse. Vê se não é. Tudo que ficou para trás, eu nem me interesso mais, né? Então, é muito esse sentido. É como se, quando eu coloco a peça bem em frente aos meus olhos, tá? Aqui eu tô vendo as 3 dimensões na peça, mas vocês, se tiverem qualquer peça em casa, uma caixa de fósforo que seja, se você pegar aquela caixinha e colocar bem em frente a você, e você de repente esquecer, por exemplo, que ela tem essa profundidade, você vai perceber o que é que você vai conseguir apenas projetar, ver aqui no desenho que vai ser o seu papel, ok? Sua cabeça, seu juízo é o centro de projeção, saem as projetantes. O objeto a ser observado vai ser o desenho, tá? Se a gente tivesse nas aulas lá na escola, vocês fossem meus alunos, vocês iam usar umas pecinhas de papel, que faz parte do meu outro projeto, que ajuda a gente a desenhar em desenho técnico, exatamente porque você pode pegar a peça ao invés só de imaginar. Mas a gente vai conseguir fazer isso também, tá certo? Aqui está o C, que são os raios projetantes. Você não vai ver, viu? Imaginário, em nome de Jesus. O D aqui, ó, vai ser o plano, que vai ser o papel, e é a projeção do objeto. Traduzindo aqui, é como se fosse aquilo que você apenas consegue ver, né? Se você tocar o objeto, o que é que você consegue tatear aqui? Só de frente, só de frente. Eu consigo só ver o quê? Quando você olhar fixamente para a peça, sem conseguir perceber a parte de trás, né? Então, ó, como são feitas as projeções dos objetos, ó. Se eu olho esse quadrado todo de frente, o que eu consigo projetar aqui, ó? A superfície do quadrado inteira, né, ó? Eu só tenho esse quadrado. Se eu pego aqui agora esse quadrado, não, perdão, retângulo. Se eu pego esse retângulo agora, ó, e coloco ele assim, como se fosse uma folha de papel, e boto meu fio para olhar agora, o que vai projetar aqui, ó? Eu só consigo ver isso, ó. Essa linha que tá aqui. É como se isso tudo aqui atrás sumisse, né? Perdesse, né? A importância. Ah, menino, foi-se embora, né? Aí, observa agora aqui, ó, como se fosse uma folha dobrada, né? Que tem um vinco. Aqui tá retinho, ó, tá vendo? Tem uma dobradura e vira. Se eu olhar bem para frente dessa peça, eu vejo isso aqui sem nenhuma deformação, coisa linda, espetáculo, né? E essa daqui, os pontos vão se formando e juntando aqui, e quando ela se forma, ela parece que se achatou também, né? Você não vai conseguir ver essa diferença nessa posição, tá certo? Nessa posição. Você, ó, vai ignorar que essa diferença existe. Agora, esse traço aqui eu consigo ver por quê? Porque é o momento da dobra do papel, tá? Aí eu pego um objeto, né? Olha a caixa de fósforo. Faz de conta que aqui é onde você risca o fósforo, tá? Aqui, ó. Certo? Se você botar essa peça bem de frente a você, faça esse teste em casa, bem de frente a você, você vai perceber o quê? A parte que tá para trás, ó, isso aqui que eu tô desenhando agora, ó, vamos chamar de profundidade, né, da peça, a profundidade da peça, ela se perde. E eu consigo ver só o quê, ó? Só o que tá aqui, ó, na minha frente. Só isso, ó. Só o retângulo. Parecido, ó, com o que eu vi aqui. Essa figura plana. É o que eu tô vendo apenas agora aqui, ó. Se vocês lembrarem da aula passada, os objetos que são espaciais, eles são formados pelo quê? Por figuras planas. Tanto que agora, quando eu coloco um objeto
em uma posição, eu consigo ver, ó, a decomposição dele, cada figura plana. Nesse caso aqui, ó, se eu olhar nessa direção, o que é que eu consigo ver, ó? Só um retângulo, que é exatamente esse daqui. Entendido? Aí vamos lá para o exercício. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão botar agora o juízo para funcionar, viu? Eu peguei essas figuras da aula passada, tá certo? E agora a gente, ó, peguei essas setinhas para ajudar. E vocês vão fazer de conta, ó. Tudo aqui eu tô vendo a profundidade. Você vai botar seu juízo para funcionar bem muito. Eita, vamos embora. E o que você vai conseguir desenhar quando você olhar essas figuras dessa posição e você vai de repente ignorar o que elas têm profundidade? O que você vê, por exemplo, quando você olhar esse cubo e que você transformasse ele na sua cabeça, você só olhando de frente, né? O que você veria quando você olhasse, por exemplo, esse cubo? O que você veria quando você visse essa pirâmide, né? E você olhasse por essa seta aqui, ó, e ignorasse, por exemplo, que ela tem profundidade. Uma esfera. Quando eu boto uma bola em frente a mim, qual é o objeto que eu vou conseguir projetar no meu papel? Não é? Qual é o desenho que eu vou conseguir formar? Um cone. Se eu segurar um cone assim na minha mão e olhar para ele bem de frente, qual é o desenho plano que eu vou conseguir fazer? Um prisma aqui, isso é fácil. A gente viu um irmãozinho dele antes aqui, só que estava deitadinho, né? Qual é o desenho que vai se formar? Se essa figura estiver assim e eu olhar para frente, e um cilindro, né? O que é que vai se formar? Vou fazer aqui o cubo, ó. Se eu olhar aqui de frente e perder todas essas informações aqui de trás, ó, eu só vou ver essa superfície, ó, tá? Então, o que é que eu vou desenhar, ó? A minha projeção vai ser um quadrado para esse desenho aqui, ó, do cubo. Diga se não é fácil, né? Fiz o primeiro bem fácil porque eu quero que vocês raciocinem. Tudo que tá atrás se perdeu, gente, ó. Nem quero saber mais. Por quê? Porque eu só olhei de frente. Quando eu olhei de frente, aquilo que ficou diante dos meus olhos que vai ser projetado foi exatamente só o cubo. Figuras que são espaciais são formadas por figuras o quê? Planos, tá certo? Então você vai fazer o desenho dessas 6 figuras, mostrando a projeção que você veria de cada uma delas a partir, ó, da seta que está sendo apontada. Espero que vocês tenham entendido, ok? Então, por hoje é só. Dúvidas sempre pelo WhatsApp. Não se acanhe, façam no grupo, gente, porque às vezes a sua pergunta é a dúvida de outro colega. Aí a gente se ajuda, né? E a gente também passa a exercer uma coisa que é fantástica. O colega tenta te ajudar e te responde também, não é fantástico? Então, nos vemos na próxima aula e façam o exercício. Esse exercício também desenhado, mão livre, não precisa de medida, você faz baseado nas proporções. Ok? Muito obrigada e até mais.